Sejam bem-vindos a mais um MBcast. Hoje o assunto é aquilo que a gente faz todos os dias, segundo ele, desde o dia que a gente nasceu. Vender. Mas vai ser um assunto muito mais profundo e necessário, porque a gente precisa abordar esse assunto, porque a profissão de vendedor não é tão valorizada quanto deveria, nem pelo profissional que é o vendedor, muito menos pelas empresas que os contratam. E para isso, especialista no método de vendas neurais, Marcelo Coutinho. Obrigado pela oportunidade, Mili. Estou muito grata, assim, Imagina. lisonjeada da sua presença, porque realmente você é uma referência quando se fala, né, dessa metodologia. É um escritor, né? Tem um livro publicado, que é A Venda Nossa de Cada Dia, que tá aí, quer mostrar aí pro pessoal. Olha aqui. Ó. A venda no Hotmart, um pouquinho de jabá, né, gente? Exatamente, a venda no Hotmart, versão digital também. É palestrante, CEO da Interminds e consultor empresarial especializado na parte comportamental. Perfeito. Mas além da equipe de vendas, você também trabalha com liderança e toda a parte de cultura organizacional. Porque normalmente, quando me chamavam nas empresas, para justamente resolver a questão de vendas. Só que vendas tem um teto. E o teto é a liderança, a cabeça do dono da empresa. Nenhuma equipe é maior do que a cabeça do seu líder, do seu dono. Exatamente. Então, aí eu comecei a ver que os resultados de vendas não se sustentavam basicamente por questão do dono. Aí eu tenho um amigo, o Márcio Moroni, que tem um conteúdo de liderança fantástico, aí eu dei uma formatadinha e comecei a trabalhar nisso. Depois eu vi que isso também, vendas não é uma questão só do departamento comercial. Eu diria que é tarefa do departamento comercial, mas é responsabilidade da empresa como um todo. Sim. E aí eu comecei a trabalhar um programa que eu chamo de mentalidade comercial coletiva. Certo. Todo mundo tem que vender a empresa o tempo todo. Então, todo mundo é responsável por vender aquela empresa. E aí eu acabei migrando para a área de cultura organizacional, e eu tenho um parceiro que é fantástico, é o Artemus Alatchev. Anota aí, o Artemus, você me deve essa. E o Artemus a gente faz parcerias porque você tem que desenvolver a empresa como toda. É um processo orgânico, né? Então é a mesma coisa. Qual é o órgão mais importante do nosso organismo? Qualquer um que pifar, você já vai ver que é aquele lá que era Exatamente. importante. Tem gente que vai, o coração, a cabeça. Mas se seu rim não funcionar, você vai morrer do mesmo jeito. Pronto, está tudo comprometido. Né? Exatamente. Então, tudo interligado. Então, é basicamente por isso. Mas a minha especialidade é vendas. Meu negócio é alavancar resultados. É isso que eu me proponho. Legal. Que, na verdade, é a dor de todo empresário, né? Qualquer empresário que você fala, qual é o seu problema, o que você precisa resolver? Ele fala vender mais. Todos, sem exceção. Sem exceção. Né? E na minha área, que é marketing especificamente, é engraçado que a gente fala muito sobre branding, né? Que todo mundo quer ter uma marca forte, aquela coisa linda e tudo mais. E aí eu falo, qual é o posicionamento da sua empresa? O posicionamento é esse. A sua equipe sabe disso? Então, assim, o cara tem um posicionamento da marca definido, mas a equipe não sabe. Então, como é que você quer que a equipe venda, né, todo o seu posicionamento? Não tô nem falando de produto, porque o produto tá lá no final, né? Exatamente. O produto é a consequência desse processo. É o bicho final. Você colocou muito bem. Quando você fala de branding é uma questão de cultura organizacional. Né? Tá? Tem que permear a empresa desde lá da portaria até a presidência. Só que normalmente ele é criado lá em cima, na presidência, que pensa num posicionamento e acha que lá embaixo está fazendo. Por osmose, né? Por osmose. Não, é por mágica, não é nem por osmose, é por mágica. Ele acha que todo mundo vai fazer porque na cabeça dele ele viu e ele acredita que todo mundo viu. Ele não percebe que esse é um processo de engajamento de todo mundo, né? É que nem propósito para a empresa. Sim. Nós estamos num momento que o pessoal... Eu sou de uma geração, Mili, que é o seguinte, não era de líder. A palavra líder nem existia. Nem existia. Ele chamava chefe. Chefe, E aí o chefe, quando falava pula, todo mundo pulava. Sim. É óbvio que quando ele virava as costas, todo mundo parava de pular. Mas ninguém questionava, mas né? Ninguém questionava. Exato. Quando ele virava, todo mundo pulava. Era uma época em que a cultura organizacional estava centrada mais em comando e controle. Hoje em dia mudou a geração completamente, vivemos uma outra era. Isso eu estou falando da era de escassez. Agora nós vivemos na era da abundância. Aí o jogo mudou. E tem uma geração que, gente, elas acham que elas chegaram, o mundo estava prontinho esperando ela chegar. Exatamente, só isso, né? os alecrim dourados. Aí quando você fala, são os Enzos da vida. Exato. Aí quando você fala pro Enzo aí, pula, ele, como assim? Por que eu tenho que pular? Pular por quê? Peraí,
Quando que eu tenho que pular? Quando você quer? Mas por quê? E o que eu vou ganhar com isso? Sabe? E aí tem todo um lance de significado. E agora, o mecanismo que você colocou de branding, né? Você tem que dar significado para o pessoal. Sim. E o significado tem um outro mecanismo de engajamento de toda a empresa para que ela entenda isso e a cultura permeie, esse processo permeie. O branding tem que permear a empresa como um todo. Não é só aquela ideia do... Que aí você gera o posicionamento que você comentou. Exatamente. Né? E tem mais. Ainda eu encontro muito, e é muito comum aqui na nossa região, de empresários que enxergam o marketing como custo. Não, não, a grande maioria. Mas quanto custa Quanto isso? custa, Quando ele exatamente. fala quanto custa, você já falou, você já entendeu errado. Exatamente, eles acham que marketing é despesa, né? Despesa. E não investimento. Realmente é um... E eu ouço isso com frequência. Infelizmente. Não é privilégio teu, tá? Não, né? Na verdade, essa área mesmo de consultoria realmente é extremamente necessário nas organizações, mas realmente eles vão até o limite, né? Eles vão postergando a decisão de contratar e de fazer até chegar ao limite quando ele está praticamente já fechando as portas da empresa e aí ele entende que ele tem que olhar para dentro. Bom, nós temos uma área muito complementar e sinérgica. Sim. Né? Minha área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Ela é normalmente a última a ser investida e a primeira a ser cortada na crise. Quando está crescendo é a última que ele investe e quando entra na crise é a primeira que ele corta. Quando deveria ser o inverso. Exatamente. Sabe? Porque tudo começa no comportamento. Se você pegar aqui o que você falou, né? Branding branding é você mexer com o comportamento, Sim. É a parte emocional do cliente, do comprador final. E aí o que é? O comportamento que dá sustentação às relações. E são as relações que sustentam resultados. E tem o conceito de achar que é tecnologia, produto, processo, mas tudo nasce no comportamento. Se você tiver o comportamento adequado, esse comportamento muda o mecanismo de relacionamento. Não só do relacionamento da empresa com o cliente final, Sim. mas internamente. Quando você muda o comportamento internamente, e para mudar o comportamento você tem que mexer nos mecanismos emocionais, tem que ser uma distinção emocional. Sim. Assim como o cliente não compra de quem não gosta, um colega não passa uma informação com outro de quem ele não gosta, ele sabota. Sim. E aí o que tem internamente ocorre o que a gente chama de entropia. Quando você tem um monte de gente trabalhando e a produção é pouca. Quando você quebra e muda os mecanismos de relacionamento interno, você cria uma coisa chamada sinergia. Sim. Sinergia é quando a soma das partes é maior que o todo. Então 1 mais 1 é mais que 2. Sim. A entropia, 1 mais 1 é menos que 2. Só para a gente nivelar aqui o conceito e tal. E a sinergia é a mãe dos 3 principais fatores que vão dar sustentação à empresa. Primeiro, da sinergia que nasce a produtividade. Da sinergia que nasce a diferenciação com os seus concorrentes, que dá sustentação ao posicionamento que você falou. Sim. E terceiro, é da sinergia que nasce a inovação. E isso depende de treinamento, é de parte comportamental. Se você não mexer no comportamento, você não tem essa relação. Infelizmente, a maioria dos empresários hoje acham que investir em tecnologia, ainda mais com essa onda agora de inteligência artificial, que vão resolver todos os problemas, né? Enquanto que ele deveria estar mexendo na parte comportamental. E a parte de processos também, isso envolve... Normalmente, eu sou da época que você instalava o processo e depois você pegava o funcionário e falava, Zé, faz isso aqui. Hoje em dia, ele simplesmente não funciona. Você tem que nascer, tem que inverter. É tipo, aonde que nós vamos chegar? Então tem que ter uma visão estratégica de longo prazo. Certo. Né? Começa no sonho do empresário, de um sonho, dessa visão, né, a tal diferença entre sonho e objetivo. Sim. Né? Sonhar, eu quero ser rico, isso é um sonho. O que transforma em objetivo é quando você coloca a linha do tempo. Então, eu quero ser rico até 2030. Aí virou um objetivo. Certo. Então, quando você estabelece um objetivo estratégico, você fala, bom, beleza, vamos chegar lá. Tal. E o que a gente precisa para chegar lá? Precisamos disso. Aí começa a nascer a necessidade da tecnologia e dos processos. Aí começa uma inversão. E você começa a ter um engajamento das pessoas, porque elas entendem aonde elas vão precisar chegar e do que elas precisam. Se você dá simplesmente o processo e o procedimento para ela fazer sem ela ter o significância, de novo, geração Z, né? Se ela não tiver o significado do que aquilo reflete para ela não se engaja, ela não faz. Procrastina, Sim. ou sabota. Sim. Enfim, aí começa a ocorrer uma série de coisas.
Eu venho do mundo de tecnologia, eu trabalhei muito tempo com software de gestão lá, PeopleSoft, Oracle, Certo. virada dos anos 2000. E eu tive um cliente muito grande, uma multinacional, que a implementação do software dentro da área financeira, era financeira e administrativa, ia sair de 21 pessoas que estavam trabalhando, iam ficar só 6. 15 iam ser mandados embora. Caramba. O projeto atrasou 14 meses. Óbvio. No dia que chamou o RH e falou assim, espera um pouquinho, ele já sabe quem é que vai ficar? Não sabe quem é que vai ficar? Quem é que vai ser dispensado? Quem é que vai ser promovido? Quem é que vai ser adaptado para outras áreas? Você já sabe isso? Já define. No dia que vocês definirem isso, chama a gente que a gente volta. Porque como você vai implantar, você não sabe quem vai tocar o... Eles iam sabotando o tempo todo, e isso repercutindo na matriz. Sendo óbvio. Não preciso nem falar o que é. Aí você chegava naquelas reuniões, os gringos vinham lá, por que não está implementado? Eu falei, porque não tem engajamento. Eles não têm significância, eles não sabem, eles vão sabotar. Imagina, você tem 21 pessoas no departamento e depois do software vão ficar aqui. Quem é que vai ficar? E pior que encontrava todo mundo com inimigo, né? Porque ele olhava o colega e falava assim, nossa, esse é o cara que vai roubar meu lugar. E aí vira tipo aquele clima maravilhoso, né? Deixa eu nem continuar, né? Vira a guerra da escassez. Aí vai lá para baixo, para o límbico, que é o nosso cérebro de sobrevivência, aí você vai defender a tua posição o tempo todo. Isso a gente fala depois em vendas neurais, é justamente o entendimento de como funcionam os 3 sistemas cerebrais nossos, né? Os 3 sistemas. Quer que fale sobre isso? Antes disso, eu quero te perguntar essa transição, porque você falou que do seu período onde você trabalhou em TI, você não fazia ainda esse desenvolvimento de vendas neurais, né? Não, nem tinha noção, nem tinha a menor pista. Mas tinha intuição. Você já era de comercial. Eu sempre fui comercial, fiz. Certo. Eu cursei engenharia mecânica, me deformei nessa área. Mas eu nunca trabalhei como engenheiro na vida. Meu primeiro emprego, graças a Deus, que Deus o tem, era de um amigo do meu pai que foi me demitir em 3 meses. Que aí, né, segundo ele demorou para demitir porque eu era filho do amigo dele, né? Aí, na hora dele, ele me deu uma devolutiva. Ele falou, olha, cara, você pode ser tudo na vida, menos engenheiro. E aí, na hora que ele foi demitir, ele me deu um estalo na cabeça dele e falou, olha, talvez você tenha jeito para o comercial. Eu acho que você é bem comunicativo e tal. Aí ele pegou um telefone, ligou para o cara da área comercial, que também era um engenheiro fantástico, também morreu de Covid, Deus o tenha, que foi um líder fantástico. Aí que eu vi a importância do líder. Hoje eu tenho consciência disso. Entendi. Porque ele me fez sentir orgulho de ser vendedor. E ele fazia eu falar isso o tempo todo. Você não é engenheiro, você é vendedor. E aí eu comecei a entrar nesse jogo. Quando eu entrei para venda, eu não tinha a menor noção. Foi ao acaso, totalmente. Totalmente ao acaso. Na minha cabeça, a venda era vocação. Eu falei, eu nasci para isso, beleza, tal. Só fui entender que vendas você precisava técnica quando eu fui trabalhar numa multinacional. Que aí eles investiam em treinamento. Ao contrário das empresas brasileiras, multinacionais investiam muito em capacitação, desenvolvimento e treinamento. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos, que foi a minha primeira viagem. E aí nossa, um choque cultural brutal, né? Primeiro eu achava que falava inglês, depois cheguei lá e descobri que eu não falava, né? As coisas, um monte de gafe e tal. Mas eu entendi a importância do treinamento. Mas eu não tinha uma noção. Porque também quando eu voltei, eu comecei a perceber. Eu falei, nossa, eu vou precisar me capacitar. Aí tinha raríssimas empresas de treinamento. Na minha época tinha a DVB, que era a Associação dos Dirigentes de Venda do Brasil. E tinha uma série de cursos lá, mas... assim, tudo fragmentado. E cursos bem rasos, assim, bem né? raso. Não eram... mas eles tratavam o comportamento, isso é uma coisa. Hoje eu entendo, hoje eu tenho uma visão muito mais até de gratidão pela época. Mas teve uma época que o que aconteceu? Eu fazia muitos cursos, mas não entendia a conexão entre eles. Fazia análise transacional. Beleza, faz sentido, mas o que eu faço com isso em vendas? Quando o cliente fizer isso, eu chamo hoje isso de adestramento ou macacolândia, né? Certo. A PNL, e vinha, sinestésico, visual, aquelas coisas. Via, mas eu nunca conseguia, fazia sentido. Mas elas não tinham conexão para a vida conexão prática. dentro de si e tal. E aí, um dia, o que aconteceu foi, eu tirei um ano sabático, mais ou menos na virada dos anos 2000, e comecei a fazer uma série de cursos. Porque eu já estava ciente que o meu caminho era esse. E as equipes que eu tinha ascendido na carreira, fui crescendo, e minhas equipes sempre eram campeãs. Sempre eram campeãs. E às vezes com um número bem menor de pessoas.
Interessante. Resultados melhores com Nossa, menos pessoas. eu lembro que a gente bateu um concorrente que tinha 17 pessoas e só tinham 6. E nós somos mais do que o dobro deles. Interessante. E era por conta que toda segunda-feira de manhã eu sentava com os caras e falava, gente, e eu pegava aquelas apostilas daqueles cursos que eu fiz, que estava toda aquela salada, não tinha conexão, tudo fragmentado, mas de alguma maneira já estava direcionando que o foco estava na relação entre pessoas. Ou seja, não existe... Você já estava encaminhando todo esse conhecimento para essa parte. Eu já tinha intuição, mas não tinha consciência. Tá. Eu tinha intuição o seguinte, vendo uma questão pessoal, relacional, né? Ninguém compra de quem não gosta, vou investir nisso, mas eu não sabia como fazer isso. Então, era um troço meio aleatório, mas funcionava de um jeito ou de outro, porque a minha equipe sempre funcionou bem. Mas eu não tinha uma noção assim, de começo, meio e fim. Quando eu tirei o ano sabático, eu comecei por conta assim, de um tropeço, conheci um cara, eu fui para Nova York, fui assistir o Woody Allen, que eu era fã dele, do lado um cara viu a gente falando português, se aproximou, tinha morado no Brasil, ele era físico e dava aula de mecânica quântica, física quântica. Ia dar um curso para introdução à física quântica na Califórnia. Eu falei, bom, tô acabando, na época eu estava bem, tinha acabado de dar uma bombada no começo da internet, tô falando internet de escada, tiradinha dos anos 2000. E aí ele falou, vou dar um curso de introdução à física quântica. Eu falei, legal, vou assistir. Aí aquela história de o bom caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Nesse curso eu conheci uma pessoa que falou, pô, você que gosta de vendas, eu vou fazer um curso de neuromarketing. Aí eu vou fazer neuromarketing. No neuromarketing, ela falou, putz, eu meio que dei umas voadas. Aí o cara falou, você precisa conhecer neurociências. Aí eu fui fazer neurociências. Aí depois eu fui fazer neuromarketing aplicado ao mundo B2B. Eu tinha feito B2C. Aí as coisas começaram a fazer certo sentido. A se encaixar. Começaram a se encaixar. Falei, putz, não é o produto, é como a pessoa decide. O foco não está mais no produto. E aí aconteceu um troço assim que foi muito bacana. Aliás, foi até um corte que bombou na internet. Do Kotler, né? Do Kotler. Isso aí eu bombou. Como é que foi? O que aconteceu? Eu quero que você conte essa parte aqui para bombar aqui também. Eu não sei até hoje qual foi a mágica, porque, gente, eu já vi gente copiar isso, falar e não bomba. E aquele deu, sei lá, um buzilhão aí de likes. Eu lembro assim, que deu acho que 60 mil likes, acho que 200 mil visualizações. Né? Agora nem lembro mais os números. Mas enfim, mas onde que foi a história, como começou? Eu vim para o Brasil e resolvi montar uma empresa de cultura organizacional. Certo. De criar sinergia dentro da empresa. Chamava Neuróbica na época. Que era, olha o conceito que louco na época. Era assim, eu fiz uma analogia do cérebro, que eu tinha estudado neurociência. Eu falei, putz, a empresa é mais ou menos que nem um cérebro. Então, o nosso cérebro mais primata, mais primário, que é o reptiliano, é equivalente às instalações físicas da empresa. Que permite a coisa funcionar. E o nosso cérebro reptiliano controla os movimentos, então permite que a gente ande. Certo. O segundo sistema, que era, como eu vinha na área de tecnologia, é o cérebro límbico, que é a emoção, que fica mapeando as coisas como funcionam. Então, o software de gestão... Coletando dados, estoque, caixa, fluxo, e vendo se tem alguma ameaça ou não à sobrevivência dela. Funciona mais ou menos que nem o nosso cérebro límbico, que é o que percebe a realidade. Né? Então, aqui, a gente está conversando, o nosso espectador está assistindo, ele está usando basicamente 2 sentidos. A visão, ele está nos vendo, e a audição. Com isso daqui, o cérebro dele já entende a realidade e decodifica isso aqui. Isso não quer dizer que os outros sentidos estejam adormecidos, eles estão funcionando. Se a gente começar a sentir um cheiro de queimado aqui, acabou a nossa farra. Ou seja, minha vida está em perigo, vamos sair correndo. Vamos sair correndo. Aí entra no mecanismo de ataque ou de fuga. Certo. Aí você descarrega a adrenalina e já pronto. Bom, então, voltando para a empresa, os softwares de gestão, os processos todos estavam equivalente ao límbico. E o córtex, que é onde estão os nossos neurônios, é equivalente à parte criativa e lógica da empresa. E os neurônios, quanto mais eles se conectam, né, mais inteligente é a pessoa. Sim. E a mesma coisa ocorria em uma empresa. Quanto mais as pessoas trocarem informações e se conectarem,
mais sinérgica, mais produtiva, mais criativa, mais inovadora e tudo mais. Né? Uhum. Então, eu montei uma empresa que eu falei, eu estou falando isso no começo dos anos 2000. Ok. Em 2 anos acabou toda a grana. O Não sonho. consegui. Hoje eu entendo que eu estava muito adiantado no tempo. Hoje as pessoas talvez entendam isso, mas naquela época, virada dos anos 2000, você falar ainda isso... não. Eu tô falando, bacana isso, legal. Gostei, viu? Mas Muito, muito porque... científico, né? Deixa para uma tese e tá tudo bem. Tinha o seguinte princípio, Mili. O que é o que torna, o que faz uma empresa? A gente chama isso de fenômeno da emergência, né? A empresa emerge da interação entre as pessoas. Sim. E olha que interessante. Ela surge da interação entre as pessoas, emerge a empresa, que é uma entidade lá em cima, e ela passa a reger as pessoas pela cultura organizacional. Então, um colaborador é simultaneamente o criador da empresa e a criatura dela. Sim. Quando ele se submete à regra. Uhum. Quando eu viro para o cara e falar assim, olha, você vai ter que passar tudo que você sabe para o outro, ele falou, pera um pouquinho. O que eu sei é que me coloca nessa posição aqui. E eu vou entregar de graça para o outro. Estou falando isso virada dos anos 2000. Sim, não vou. O que é meu, ninguém pega, não é? Se eu continuar? Não. Ele vai lá para baixo, fala sobrevivência, o cara vai pegar meu caso, se eu ensinar para ele. Ele que se lasca e corra atrás. Ele que se lasca e corra atrás. Isso aconteceu no meu começo da carreira também. Né? Um dia eu perguntei para um chefe, como é que eu faço isso? Ele virou para mim e falou, se vira, Tigrão. Eu me virei para chegar aqui. Foi exatamente isso. Mas voltando à empresa, então a ideia era fazer isso. Era lindo em tese, mas não funcionou. Fiquei 2 anos patinando e não. E aí eu falei, bom, eu vou voltar para o meu mundo de vendas. Sim. Aí fui procurar os amigos, vou procurar emprego agora, porque acabou o dinheiro, 2 anos, né? Sem fazer nada, gastando ainda com equipe, claro. sei lá. Eu levei quase 10 anos para resolver as questões trabalhistas. Quando você quebra, você, né, vira aquele caos. E aí eu falei, vou voltar a trabalhar. E aí eu, conversando com um amigo, ele falou assim, por que você não faz aqui aquilo que você fazia com a gente naquele... Aqueles meus pupilos ascenderam na carreira. Uhum. E um deles era diretor de uma multinacional e falou, Coutinho, pô, vem cá, faz aquilo que você fazia com a gente na segunda-feira com a minha equipe. E eu comecei a fazer, aí um liga para o outro, eu fazia de graça. Aí, de repente, eles falaram assim, pô, você está pedindo emprego, tá duro e não está cobrando isso, a gente tem verba. Aí eu comecei a perceber que podia ser uma fonte de receita, porque eu fazia porque gostava. Sim. Aí eu falei, pô, tem que começar a fazer. Aí eu fazia aquela salada mista que eu te contei, peguei aquele monte de apostilas e tal, fazia lá um trocinho meio sem nexo. E aí eu tinha conhecido, quando estava nos Estados Unidos, um alemão e um português que sonhavam vir para o Brasil, porque eles tinham parentes aqui, filhos e tal. Quando se aposentaram, eles vieram para o Brasil, me procuraram. Foi na época do LinkedIn, estava começando, eles me acharam pelo LinkedIn. E falaram, Coutinho, então nós temos aqui, não sei se você lembra a onda da ISO 9000. Sim, sim, o selo de certificação, né? Selo de certificação. E eu falo, nós temos a franquia de uma empresa americana que tem uma metodologia para ajudar no comportamento para a implementação da ISO 9000. Naquele momento eu falei, pô, tudo bem. Chamar a empresa Kepner Trigo e o curso era... Perdi agora o nome. Resolução de problemas e tomada de decisões. Certo. Você vai ser o cara, eu sou o cara da comunicação, você vai ser o cara que vai ensinar. Aí lá foi, eu falei, beleza, tô dentro, vou lá e fui fazer o curso em Princeton, da academia da Kepner Trigo. E quando eu cheguei lá, e aí que foi o tal corte que decolou, eu estava desmanchando minha mala e deixei a televisão ligada. Nisso aparece uma entrevista com o Philip Kotler. Maravilhoso. E ele fala que os 4 P's tinham morrido. Aí você falou, como assim? Eu lembro que eu estava olhando e falei, peraí, deixa eu sentar. Será que eu ouvi bem? Na hora eu falei, será que eu ouvi direito? Os 4 P's morreram, né? Era um ano de... Se o pai dos 4 P's está falando isso, né? Pai na matéria falando que os filhos morreram, eu falei, bom, vou lá prestar atenção. E aí você teve... E aí ele começou, falou, não é mais o foco no produto, é foco no cliente. Não é mais foco no preço, é foco no custo da oportunidade. Ou seja, você paga uma cerveja R$20 na balada e acha caro pagar 4 no supermercado. Né? Depende do contexto. Aí o contexto, eu lembro que foi um troço que me chamou a atenção. Depois falou, não é mais foco no ponto, você não precisa mais de um ponto de venda. Com a internet, você compra pela conveniência, você compra qualquer coisa de qualquer lugar, basta você estar aparelhando pela internet. Estava nascendo o comércio eletrônico naquela época. Estava começando a abrochar. E o último, que é o mais importante, que eu acho que é o mais chocante, não é mais promoção e propaganda. É comunicação. E a comunicação só nasceu por conta da internet. Por quê? Olha só, qual a diferença entre promoção, propaganda e comunicação?
Propaganda, promoção é aquilo que eu falo. Uhum. Comunicação é aquilo que o outro entende. E para saber o que o outro entende, eu preciso de um canal de devolução. Sim, Que ouvir, apareceu né? o quê? A internet que permitiu isso. Então, até cito um exemplo, que estava na Copa do Brasil, que eu lembro de um episódio, o Galvão e o Casagrande transmitindo um jogo lá do Brasil, e Uhum. o Casagrande falou uma coisa, um ouvinte mandou lá acho que pelo Twitter, se não me engano, mas contestando a fala dele. Sim. E aí ele contra-argumentou. E aí começou uma discussão via Twitter, lá ali no ar, o Olha, jogo que rolando loucura. e tal. E ó, que lance da comunicação. Quando que isso era possível há mais de 20 anos Nunca. atrás? Não, nunca. Então a internet que permitiu isso. Isso foi a virada dos 4Ps para os 4Cs. E isso eu estava indo para fazer o curso da Kepler Triggle, né, que era a resolução de problemas e tomar decisões, que tinha um processo racional para isso. E aí, acho que eu não lembro mais se foi no segundo ou no terceiro dia, quando eles apresentam um diagrama de blocos, que por sinal está aqui um troço parecido no meu livro, um diagrama de blocos, como é que você resolvia um problema. Certo. Quando eu olhei aquele diagrama de blocos, e ele falou assim, para resolver um problema tem começo, meio e fim, você começa com... Na hora foi que me caiu a ficha. Eu falei, vendas também é um processo. Tem começo, meio e fim. Sim. Se repete, só que o foco não está no produto. Está na cabeça do cliente. Aí neurociência fez todo sentido para mim, que até então não tinha feito. Aí eu comecei a entender. Aí você foi conectando as peças. Aí foi na hora que eu juntei. E naquela tarde, eu nem prestei atenção na aula, naquela tarde eu montei inteirinho o processo de vendas neurais, que hoje chama que é o método vendas neurais, que é como o seu cliente decide, como é que ele toma a decisão. E aí, nós somos seres emocionais que raciocinam. E nós, quando vendemos, a gente começa a trabalhar só os aspectos lógicos. Se você não quebrar a barreira emocional, esquece, você não vende. Tanto é que agora faz sentido a velha máxima. Ninguém compra de quem não gosta. Se você não quebrar a barreira emocional, esquece. Você já está fora do jogo. Nossa, pode perfeito. ter a argumentação que você quiser. E aí eu montei o quê? Vendas neurais em função de como funciona o mecanismo dos três cérebros. Porque quando você está vendendo alguma coisa para alguém, você vai mexer no dinheiro. Sim. Dinheiro o que é? A nossa sobrevivência. Sim. A pessoa vai lá para o cérebro mais primário dela, o cérebro da escassez, o cérebro infantil, que quer tudo para si, o cérebro ganancioso. Se você não souber como lidar com essas questões, você não leva para cima na lógica. Porque, olha só, essa é uma postulação bárbara da neurociência. A nossa decisão é emocional. Sim. Só que a justificativa é racional. Então, por isso você precisa trabalhar. E a maioria trabalha o quê? Só no aspecto racional. A justificativa. Esquece de trabalhar o quê? O emocional. E se você não passar, e é esse o processo de vendas neurais. É isso que está... É maravilhoso. Está aqui tudo no livro, viu, gente? Hotmart. Eu acho que isso tem um pouco de associação com o Golden Circles, já ouviu falar? Sim, que é a metodologia, que é maravilhosa, do né? Simon Sinek, tudo a exatamente. ver, tudo a ver. E aí fala exatamente o sucesso da Apple. A Apple não vende produto. Tá vendo o conceito, ela vendo Exatamente. Aí entra no branding. Entra no branding. Tá tudo conectado, na verdade, né? Tudo conectado. Por que o branding é importante? Por que o logo é importante? Mas não é só o logo, porque muita gente acha que branding é logo. Não. Não é. Infelizmente as pessoas... Mas o logo é a primeira coisa que você comunica. E a pessoa, por quê? Ela bate no emocional. Quem decide se o troço vai para frente ou não é o nosso mecanismo. Se ela gostar do logo, ela vai para frente. Ela vai ver as outras conexões. Sim. Cor, o que dá sentido, a marca, os símbolos que estão envolvidos, a estrutura. Aí começa a aparecer tudo para a pessoa. Mas isso ela gostou, ela vai para frente. Aí ela até o preço começa a ficar irrelevante. O que hoje em dia a gente trabalha, isso também é muito importante, é entender o papel. Você que trabalha em marketing. Sim. Eu falo, olha, marketing e vendas são irmãos viterinos. Sim. Nascem, são grudados. Siameses, praticamente. Exatamente. Só que o papel dos dois são diferentes. Marketing trabalha desejo, quando é no B2C, e interesse, quando é B2B. Sim. Vendas trabalha vontade, ou seja, transforma o que é desejo em vontade, no B2C. De vontade eu quero comprar, vou ter vontade de comprar aquilo. E no B2B, ele transforma o interesse em necessidade. No fundo, depois vontade, você também tem que levar para a necessidade. Porque vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. Em última instância, é a necessidade que vai prevalecer. Sim. Só que ele precisa de uma justificativa racional.
Mas tudo começa onde? O desejo. Desejo é emocional ou é racional? Emocional. Emocional. Totalmente emocional. Totalmente emocional. É isso, basicamente é isso. Agora eu não Gente, sei mais o que falar. Não, tem muita coisa ainda para você falar. Eu tô, na verdade, perplexa, assim, porque é uma chuva de conhecimento que você está trazendo, é maravilhoso. Eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, a profissão, eu falei, inclusive na introdução, a profissão vendedor, ela não é valorizada. Nem por quem ocupa, nem por quem contrata. Isso é um fato. As pessoas, elas se tornam vendedores, na maioria das vezes, por acaso. Ou por né? necessidade. Não, exatamente. Muitas vezes por necessidade e muitas vezes, né, a grande maioria encara isso como um período temporário. Não, eu não sou vendedor, eu estou vendedor, né? Perfeito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre por que isso acontece. Por que essa profissão não tem essa valorização, sendo que, como você mesmo disse, a gente vende desde o dia que a gente nasce, né? Começa trocando o nosso choro por uma mamadeira. Exatamente. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre efetivamente o papel desse vendedor, né? Vamos nessa lá. visão. Você está falando aqui, trazendo o inconsciente coletivo. Tem diversas justificativas, mas todas caem numa só. E aí eu faço uma pergunta para você. Você conhece alguma atividade profissional, ou pessoal, ou seja lá que for, alguma atividade humana que você pode ser bem sucedido sem preparação? Não. Fora a presidência da República. Eu estou falando assim, não. Eu estou falando, qualquer coisa você precisa de preparação. Sim. E como você acabou de exemplificar, o que acontece com o vendedor? Ele vai muito mais por situação de vida do que por vocação ou por definição, ou por querer, ou por estabelecer um projeto. Sim. Ele chega extremamente despreparado. Aí minha pergunta, você conhece alguma escola de vendas? Escola técnica de vendas? Você conhece alguma faculdade de vendas? Marketing tem, mas venda não tem. Então, como é que ele pode? Se eu quiser ser médico, eu tenho que fazer uma faculdade de medicina. Se eu quiser ser advogado, de direito. Se eu quiser ser contador, uma de contabilidade. E vendedor? Você até tem cursos complementares, mas depois que você fez uma formação em alguma outra coisa, né? Você tem treinamentos. Hoje a faculdade de vendedor chama-se YouTube. E aí ele vai pegando um monte de coisa fragmentada, que nem eu contei no começo, que não consegue estabelecer uma liga entre elas, não sabe o que é aquele começo, meio e fim, onde que começa, onde é que ele aplica, o que ele faz, a qual momento, e fica desconectado na cabeça dele. Faz sentido, mas ele não consegue fazer conexão na cabeça dele. Tem aquele cara do Vende-C, como é que é o nome dele? Flávio Augusto. Eu vi um corte dele agora, né? Que ele falando assim, vendedor é técnica. E eu fui fuçar lá. Ele dá um monte de técnicas. Realmente são técnicas. Mas elas estão desconectadas. Ele não conseguiu dar um processo do começo, meio e fim. Sim. Então, você perguntou por que do vendedor. Então, pelo despreparo, acabou gerando no mercado um que a gente chama de inconsciente coletivo muito negativo. Se eu falasse, tanto é, esse é o clássico, né? Falar assim, quem é que você conhece que tem no cartão dele escrito fulano de tal, embaixo, vendedor? Conhece alguém? O que eles põem embaixo? O cara é vendedor, mas o que ele escreve embaixo? Ele põe executivo de contas, ele põe consultor, ele põe qualquer outra... Eles inventam cargos, na verdade, né? Eu já vi duas que eu achei ótimas. Supervisor de relações com o mercado. Nossa, gente. Olha que criativo. E o último do amigo meu, do Wallace, que eu vi que eu achei ótimo também, é Business Matchmaker. Maravilhoso! Chique, Business Matchmaker Wallace, mais uma aí. Business Matchmaker. No fundo, o que ele é? Um vendedor. Vendedor, mas não se assume. Por quê? O inconsciente coletivo é muito ruim. Então, o que acontece? Quando alguém, vamos lá de novo, vai ter uma interação entre um cliente e um vendedor. O cliente já entra preparado pensando assim, safado, mentiroso, vagabundo, não deu certo em nada na vida, agora está aqui querendo tomar o meu dinheiro. É isso que vai. Isso é um inconsciente coletivo. E ele vai para onde? Para o cérebro mais primário dele, que é o reptiliano, que é o cérebro que está responsável pela sobrevivência e pela perpetuação da espécie. Então ele trava e fala e fica olhando. Ao mesmo tempo que ele precisa que daquilo que o vendedor está propiciando, ele tem o preconceito. Ele fala assim, esse safado, eu vou entregar meu dinheiro. Ele vai me enrolar, né? Vai me enrolar, esse cara vai me contar a história. E ele precisa, e fica aquela dualidade. Então, principalmente minha área, que é vendedor de alto ticket,
O que eu ensino? A criar o vínculo de confiança, a romper essa barreira. Certo. E entender, porque o vendedor, no fundo, se a gente analisar, pô, é um cara que é automotivado, que mata um leão por dia, que escreve sua própria história. Há quantos aspectos positivos tem? Sim. Mas o cliente, quando vai. Até nós, vendedores, como vamos comprar, a gente se coloca Se coloca nessa posição de nessa posição sim. também. Então, o que é, no fundo? Falta de preparo. E de que forma que a neurociência consegue apoiar esse profissional? Então, preparando para saber fazer uma interação relacional, uma interação emocional. Entender que se ele não passar pela barreira emocional, e aí é preparação emocional, e é uma ciência complexa, ela não é exata, todo mundo gosta do que é lógico, o racional é preciso. Sim. Então, o que ele vendedor gosta? De falar do produto. Fica discursivo e chato. E hoje não tem mais. Olha, aqui eu vou dar um conceito do que a gente trabalha em vendas neurais. Tá. Então, assim, o que é vendas neurais? É primeiro entender o que é vender. Então, pergunto aí para você, ouvinte, né? Você trabalha com vendas? O que é vender? Todo mundo, quando eu faço isso presencialmente, fica aquele silêncio sepulcral na sala. Chocante a coisa, eu pergunto assim, quantos vendedores estão na sala? Então tá fácil, né? O que é vender? Ninguém responde. Fica aquele silêncio dali 3 segundos, né? Porque 3 segundos é o tempo que o teu cérebro leva para processar, para ver se ele primeiro tem informação, se ele não tem. Então ele chama, aí você vem a atenção, depois eu vou falar sobre isso aí, porque está ligado ao nosso reptiliano. Quando você faz uma pergunta, você chama atenção. Quer queira ou não. Por isso que as campanhas de marketing mais eficazes são aquelas que abrem com uma pergunta, porque de cara você tem atenção. E nós vivemos um momento de riqueza de informação. Riqueza de informação, pobreza de atenção. Se você quer, e nós estamos na economia da atenção, tá todo mundo disputando a atenção. Sim, atenção. Então vamos lá, eu faço a pergunta, faz aquele silêncio, fico pensando até a hora que eles vão, vem um monte de besteira, vem um monte de conceitos assim, é mostrar, apresentar um produto, trocar por dinheiro, aí você vai falar, e vender, negociar a mesma coisa, outro silêncio. Não, putz, o que é? Depois a terceira. Eu primeiro vendo e depois negocio, ou primeiro negocio e depois vendo? Eita, aí a confusão se instala. Aí eu começo a esclarecer. Bom, em primeiro lugar, aí eu faço uma construção com eles, o que é o conceito do que é vender. Então vamos lá. Vender é a arte de explorar a necessidade do cliente. Sim. Primeiro vendo, depois negocio, ou primeiro eu negocio, depois vendo. Aí eles organizam que primeiro você vende e depois negocia. Certo. Negociar é a hora que você chega nas condições de pagamento, na grana que é chegar. É a finalização. A finalização do processo. Certo. Negociar é a arte de se chegar a um ponto comum, um consenso. E no caso de vendas, a gente trabalha com um aspecto de interesse. Olha, depois a gente vai colocar o marketing, né? Qual o papel do marketing nisso aqui. Então, você vai discutir o interesse se chega no interesse comum. Sim. Então, eu vendo, e vender é a arte de explorar as necessidades do cliente, e depois eu negocio. E vou fazer isso com você. Legal. Eu tenho um cliente entrando aqui, vou levar no nível de preço aqui. Mili, se eu explorar bem as necessidades do cliente, o que acontece com o interesse dele? Aumenta ou diminui no final do processo? Está lá em cima ou está aqui embaixo? Aumenta, né? Aumenta, está aqui em cima. Sim. Ao olhar nesse nível de preço, qual é a percepção de realidade que ele tem? Que está barato ou que está caro? Barato. Barato. Eu exploro mal as necessidades do cliente. O que acontece com o interesse? Vai estar lá em cima ou está aqui embaixo? Embaixo. Aqui Na verdade, embaixo. Eles focam só nos benefícios do produto e não no que o cliente precisa. Porque não explorou bem as necessidades do cliente. Sim. Aí, ao você apresentar o preço, qual é a percepção de realidade que está caro. Que está caro. Se você quiser vender, o que você vai ter que fazer? Baixar o seu preço. Baixar o preço para o nível de interesse dele. O que é vendas neurais? É este processo da construção de percepção de valor para o cliente. Você tem uma sequência de etapas, onde que ao longo desse processo você faz o desarme emocional dele, para que ele acompanhe o racional, porque uma vez que ele toma a decisão, que a decisão ela é emocional, ele precisa de um amparo racional para justificar. E ele só vai ouvir o racional se você passar pelo emocional. É isso que é vendas neurais. É uma construção da percepção de valor para os olhos do cliente. Então você tem que enxergar a coisa pelos olhos do cliente e não pelo foco do produto. Aí que foi aquele corte que o doutor fez o sentido do Philip Kotler. Quando eu estava na aula, eu vi aquilo lá e falei, nossa, vendas é um processo. E o que é esse processo? É um processo de construção de uma percepção de valor para o cliente. Tem uma série de etapas, tem começo, meio e fim e sempre se repete.
pode ser alfinete ou foguete. O processo é o mesmo. O que muda é o cliente. E qual é o meu foco? Como ele decide. Bingo. O foco é, gente, sensacional. Foi. Tem todo sentido. Agora faz todo sentido, né? Sem Mas dúvida. anos para descobrir isso. Né? Aí você me fala que você é criador. Não, na realidade eu juntei uma série de peças. Né? Foi uma série de coisas que estão fazendo. E nesse mecanismo você vai entender a importância da pergunta. Então, porque vender é a arte de explorar as necessidades do cliente, eu faço isso perguntando. Sim. E a arte está justamente em você saber que pergunta que você faz, quando você faz e principalmente como faz. Que aí entra a habilidade. E aí que entra o vendedor. O vendedor normalmente tem uma habilidade de comunicação muito grande. Mas se ele não tiver amparado pela técnica, aquele vendedor que tem gente que fala assim, vender é encantar o cliente. Legal, ele encanta o cliente, mas não leva o pedido. O cliente adora. Ele faz um amigo, né? Adora, mas não faz uma chegou, venda. Vai lá, toma café, e adora a presença do cara, mas o cara nunca sai com o pedido. Exatamente. Isso aconteceu muito comigo. Eu encantava muitos clientes, mas não conseguia tirar pedido, porque não tinha noção do que eu estava fazendo lá. E ficava meio solto, desconecto. Na medida que eu comecei a entender as técnicas, aí que começou meus resultados na sustentação. É isso. Ô Marcelo, nessa fase agora, onde a automação, inteligência artificial está extremamente presente, que forma que você acha que isso impacta o papel do vendedor no dia a dia? Tremendamente, tremendamente. Muito agora. Veja, no velho esquema, a inteligência, o papel do vendedor antes da internet, ele era um divulgador, ele era um discursivo. Ele contava como é que funcionava o produto. A gente vinha numa era de escassez, que tinha pouco nível de informação, então o vendedor, na medida que dominava o conhecimento do produto, ele ia lá e explicava para o cliente comprava com foco nisso. Sim. Só que com a internet a coisa começou a mudar. O cliente chega na loja, às vezes, ou na loja, ou no negócio B2B, mais informado, às vezes, até que do próprio vendedor. Porque ele pesquisa antes. Hoje, quando você vai comprar alguma coisa, vai no Reclame Aqui, pesquisa concorrente, você tem um acesso à internet e pode mapear isso tudo. Começou cada vez mais o papel do vendedor migrar do conhecimento técnico, que é importante, aliás, é essencial, é pré-requisito, ele continua tendo, só que não é mais o foco. Você tem uma camada acima. Que qual é a camada? A conexão emocional. Entender as razões para o qual o cliente está na sua frente. O que você vai fazer com a necessidade dele? Como é que você vai explorar a necessidade? E como é que você vai criar um vínculo de confiança com ele? Porque ele vai comprar, no B2B, só compra se tiver confiança. Ninguém compra de quem não confia. E no B2C, ninguém compra de quem não gosta. Então começou a cair... Já vou explicar a inteligência artificial, a cada vez mais a tendência é chegar para a capacidade ou inteligência emocional do vendedor. Sim. Hoje em dia, a grande parte das vendas hoje de coisas simples, você compra pela internet, você não precisa de um vendedor. Você não tem interação, lá, né? Você não precisa de interação. Então, hoje em dia, quando um vendedor está de frente com o cliente, o que é fundamental é a inteligência emocional. Quando a mercadoria é de baixo valor, por isso que eu acabei me especializando no alto ticket, quando é uma mercadoria de baixo valor, a inteligência artificial resolve. Então, atenção, você, vendedor, está de frente para um cliente, o teu papel hoje em dia é muito crucial. E não tem inteligência artificial que possa te ajudar nesse momento, que você está cara a cara com o teu cliente. Não dá para falar, peraí que eu vou perguntar para o chat GPT. Deixa eu ver aqui o que ele vai falar aqui. Não tem, você tem que estar pronto. Por isso, você tem que ter domínio do produto. Aí é um pouco do vínculo de confiança, que é uma estrutura, é um capítulo que a gente fala. Como é que é o vínculo de confiança? Ele tem duas pernas. Sim. Primeira, da credibilidade. O que é credibilidade? Está ligado à empresa. Qual é a reputação dela de mercado? Quanto tempo ela existe? Aí o cara vai lá no Reclame Aqui e vê se tem alguma coisa. Então, primeiro a perna, credibilidade. A reputação, desculpa. A credibilidade... Vamos lá, eu penso assim, sempre tenta imaginar uma estrutura lá em cima, levinha, que tem um pilar aqui que é a credibilidade. O outro aqui é a segurança. Vamos falar desse primeiro pilar, credibilidade. Credibilidade está ligado, primeiro, à reputação. Sim. Segundo, posso entregar qualquer porcaria hoje em dia? Não. Não. Então, segundo, qualidade. Posso falar uma coisa, pensar uma coisa, falar outra e entregar uma terceira? De forma alguma. Você tem que estar inteiro, isso a gente chama de integridade. Então, credibilidade, o pilar dela é reputação, qualidade e integridade.
Legal? Resolvemos essa pilar. Agora vamos resolver o outro da segurança. Dá para o vendedor não saber do produto dele? Não, ele tem que conhecer o produto, né? Tem que conhecer o produto. Então, aí começa a perna de você tem que ter conhecimento, saber o que você está vendendo. Aham. Então, não morreu. Isso a inteligência artificial resolve, mas o vendedor precisa disso aí também. Sim. Tá? Ela ajuda muito nesse ponto. Segundo pilar, posso transmitir esse conhecimento de qualquer jeito? Não. Não. Então, tem que ter uma habilidade. Tem que ter uma narrativa, uma lógica, né? Tem que ter uma narrativa, tem que ter uma lógica e um jeito especial de falar. Uhum. Para que você, de novo, o encantamento. E o terceiro, atitude. É o famoso chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Isso é o pilar da sustentação da segurança. Legal. Se um desses daqui falhar, dançou. Só que o pilar da credibilidade, quem é que dá? O cliente. Marketing. É corporativo. Sim. E o da segurança? Pessoal. Aí entra a capacidade intelectual. E não tem inteligência artificial que resolva isso. Gente gosta de gente. Nós somos gente compra de gente, né? Você falou isso mais cedo. Gente compra de gente. Nós somos seres gregários. Nós precisamos de outra gente. A gente adora. Quem é que deixa recado na secretária eletrônica? Ninguém. Não, você até xingar, que saco. Que saco. Caiu na caixa, você vai lá e desliga. Desliga no ato. Ninguém deixa. Por quê? Você quer falar com gente. Quando você ligou, você quer falar com gente. Então, é assim, esses são os pilares da confiança. Então, a estrutura toda de vendas neurais é como é que a gente dá a sustentação. Por isso que o marketing é importante. Porque ele vai trabalhar o pilar da credibilidade. Cabe ao vendedor trabalhar o pilar da segurança. E olha que interessante. Às vezes, deficiências da parte de credibilidade você consegue superar na parte pessoal. Sim. Mas deficiência da pessoal, você não supera. Você não resolve, é. Você não consegue. Isso é verdade. Muito verdade. Maravilhoso. Que dica que você daria para alguém que está ingressando aí no segmento de vendas? Como... Preparação. Preparação é essencial. Prepare-se adequadamente. Não existe nenhuma faculdade. A gente acaba entrando em vendas, às vezes, por gosto pessoal ou, às vezes, por intuição. E trabalha isso por intuição. Vendas tem preparo. Tem ciência e tem talento. Os dois, quando funcionam... E olha, tem uma coisa interessante, Mili. Os meus vendedores que não tinham tanto talento eram os que traziam o melhor resultado. Porque eram os que se dedicavam mais? Eles seguiam o método. Interessante. Os talentosos eram muito indisciplinados, desorganizados, encantavam os clientes adoravam, mas eles não traziam resultado. Então, a dica que eu dou hoje é prepare-se. E prepare-se muito mais, invista na área de comportamento, porque venda é uma questão relacional, e comportamento é que mexe com a relação. E a relação é que traz o resultado. Então, sempre foco nisso daqui que você consegue trazer. Achar que vendas é improvisação, que a fruta... Esquece, isso morreu. E se não, vai naquilo que você falou do inconsciente coletivo. Sim. O cara mal preparado, a imagem é péssima. Invistam em desenvolvimento. Eu não chamo nem treinamento, porque treinamento, o que eu vi por aí, o que eu vejo por aí, eu fiz uma vivência no ano passado. Eu contratei uma mentora, eu estava do mundo, deixa eu explicar, eu sou do mundo... Analógico. Eu sou um analfabete. Para entrar no mundo digital, penei para chuchu, meus filhos são dessa geração, sempre me cobravam, falavam, pô, pai, você tem conteúdo, vai, isso aqui vai ser... Não, seu conteúdo é riquíssimo. Mas não conseguia transmitir isso, não conseguia empacotar. Eu não consigo chegar fazer aqueles caras, olha comigo, você vai aprender. Bicho, eu olhava isso, nossa. Eu também tenho um pouco de... Nossa, eu não consigo fazer isso. E todo mundo que eu ia, agência de marca, não, você tem que falar isso. Não, querido, eu não consigo. E aí eu penei muito. Aí eu contratei uma mentora, a Camila Kluppel. Ó, Camila, deixando a bola também. E aí a Camila começou a me organizar e falar, olha, cara, é assim, é assado, você faz isso, você vai... E aí ela me fez fazer uma pesquisa no mercado de como eram meus concorrentes. Nossa, eu fiquei chocado. Por quê? Porque eles não entregam nada. O que eles entregam? Causos. Aí é muito engraçado. É óbvio que alguma coisa você sempre aprende. Você se inspira, né? Mas você não aprende. Perfeito, essa eu gostei. A gente inspira, mas não aprende. Estudar case, você se inspira, você acha muito bonita a história, mas isso não te ensina efetivamente a como fazer. Perfeito.
E era isso que eu mais via. E aí, depois, quando eu cheguei nela, eu contei tudo, ela falou assim, então, agora nós vamos fazer um projeto, você tem tudo para ser a maior referência de vendas do Brasil até o final de 2026. Porque ninguém entregou o conteúdo que você está. Sim. Porque o meu tem começo, meio e fim. Sim. Tem sentido. Tem lógica, tem né? Lógica, tem inteligência emocional e racional. E você tem que lidar com os dois. E você entende o que você está fazendo. Porque é um processo. O processo tem uma vantagem muito grande. Que quando você erra, você vê onde erra e você pode melhorar. Corrige. Quando você acerta, você também entende onde você acerta e você pode replicar. Sim. Então, essa é a vantagem. O que é vendas neurais? É um processo de construção da percepção de valor para o cliente. Se é um processo, se você entende começo, meio e fim, você começa a adotar, vai embora. Então, isso daqui eu não vi ninguém fazer. Eu não conheço ninguém que te dê um começo, meio e fim, que é... O que é vender? Explorar a arte de explorar a necessidade do cliente. O que é negociar? A arte de chegar num ponto comum. E como é que funciona esse percurso de um ponto até o outro? E tem toda uma lógica. E aqui que está aqui, isso aqui está nas últimas páginas do livro. Deixa eu ver. Sempre está até... Que é isso aqui, ó. Isso daqui é o processo de construção de uma percepção daqui do valor. E ao longo do livro você vai encontrando passo a passo como você vai, desde a introdução. Que o primeiro ponto que é? Preparação. Quais são os 3 itens de preparação? Como é que você se prepara para encontrar um cliente? Então, você tem, primeiro, conhecimento do produto. Então, entender tecnicamente, pesquisar seus concorrentes, pesquisar sua alternativa. Uma vez eu fui dar treinamento numa loja de mercadoria de alto luxo, vestido de alto luxo. Naquela época, pré-pandemia, uma blusinha custava R$ 1.500. Uau! Mas tem muitas lojas com esse perfil. Tem muita, era um perfil assim, né? Ficava lá no Itaim. Um vestido de noite lá, naquela época, R$ 10.000. Eu nem consigo imaginar quanto custa hoje. Aí eu perguntei para ela, para pesquisar e ajudar, eu falei, quais são os seus concorrentes? Ela falou, o iPhone. Aí eu pensei até que eu não tivesse entendido. Ela falou, o iPhone. Eu falei, por quê? Cada vez que sai o iPhone, eu não vendo nada. Porque todo mundo, minhas clientes saem para comprar o iPhone e não me compram roupa. Olha só que interessante. Então, pesquisar hoje em dia, quando você pesquisa o concorrente... Olha que interessante. Olha que interessante isso. Não pode olhar só o seu nicho, né? Porque é comportamento de consumo. Comportamento. A gente volta Daqui a pouco eu estou convidando você para sócia. Peraí. Tu vai achar ótimo. Na verdade, nós temos que falar sobre um projeto para a gente desenvolver para a região, porque o Brasil, infelizmente, as pessoas desvalorizam muito esse mercado, que é extremamente promissor e rico, né? Aqui circula números astronômicos, porque a venda já está cara, inimagináveis. E exatamente isso, não existe a cultura do empresário investir nessa questão da cultura organizacional, liderança e equipe de vendas, que é todo esse processo que você desenha. Não existe essa cultura. Então eu fico, porque eu estou no Brasil há 25 anos, eu fico, assim, inconformada, porque se a região já é tão próspera com nada de qualificação, de preparação, imagina se essas empresas tivessem, né, toda essa base. Mili, você tocou num ponto essencial. Então vamos lá, que com o tempo eu acabei me desenvolvendo na área de empreendedorismo, de liderança, cultura organizacional, que tudo complementa. Vendas é só uma parte, a primeira parte. Eu tenho um programa que chama MCC, que é Mentalidade Comercial Coletiva. É tornar todos os colaboradores de uma empresa vendedores. Ela é tarefa do departamento comercial, mas ela é responsabilidade da empresa como um todo. Vamos falar agora do Brás, essa bola que você levantou. Característica do Brás é de empreendedores. Sim. Empreendedores trabalham, quem conhece o perfil DISC, né, dos 4 vetores do perfil DISC, né, que é o D é de dominante, de realizador, o I de comunicador, o S de planejador e o C do analítico. Aqui, no Brás, prevalece esses 2. Então, eles são de fasejadores e comunicadores. Eles enxergam uma oportunidade, eles vão para ela que nem uns malucos, e eles são bons vendedores, eles realizam, são negociantes e tal, que é a característica do empreendedor. Sim. Só que você precisa dessas outras 2 pernas. E aí a gente vai falar um pouquinho de liderança aqui. Moroni, olha a bola aí, isso eu aprendi com o Márcio Moroni. A característica do Brás está aqui. Então, o fasejador, o realizador, qual é a perna da deficiência dele? Porque isso funciona que nem uma balança. O cara que realiza muito, planeja pouco. Sim. O cara que planeja muito, realiza pouco. Então, você precisa achar o ponto de equilibrar. Comunicação, que é outra característica aqui. Quem fala muito, analisa pouco. Eu falo por mim. Eu sou um bom comunicador, sou péssimo analítico. Então, quando você tem a comunicação alta, você tem o analítico baixo. Qual é a característica do analítico e do comunicador?
Comunicador que nem eu sou comunicador. Eu penso enquanto falo. Então, eu estou falando aqui com você, já me vieram algumas ideias, eu estou aqui preocupado em anotar aquilo, por quê? Porque enquanto eu falo contigo, eu já vou pensando em outras coisas. Qual é a característica do analítico? Ele só fala depois que ele tiver tudo organizado na cabeça, depois que ele pensou. Então, às vezes dá até raiva. Quando você fala com uma pessoa analítica, você está falando com ela, ela fica parada, te olhando assim. Aí você acha que ela não entendeu. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Porque parece que ela está longe. Porque ela está pegando todos os pontos, juntando para ver onde é que ela põe nas caixinhas, para poder ver o que está faltando ou o que não. Depois que ela tiver tudo ligado, ela se manifesta. As características de planejador e analítico é uma característica técnica, que está muito ligado à gestão. Sim. As características de dominância, que é o realizador, o executor, e o do comunicador, estão ligados ao empreendedorismo. O que é que falta? A ponte entre eles, que é o líder verdadeiro. Sim. O líder verdadeiro, o líder empreendedor é o cara que tem o realizador e o comunicador. O líder técnico é o cara que trabalha no planejamento e análise. Você precisa de uma ponte dos dois. Qual é a ponte aqui? É a hora que aparece o comunicador com o planejador. Esse é o líder que tem o chamado líder que tem a visão geral. Eu chamo o líder aglutinador. Porque o empreendedor sabe acelerar a empresa. O técnico a pisar no breque. O empreendedor é que faz a empresa crescer. Sim. E o gestor é que não deixa a empresa Mas quebrar. a pessoa ela consegue se desenvolver de forma a equilibrar se ela tiver consciência, né? Se tiver consciência. Mas o que é? Como é que é a gestão do caixa aqui no Brás, né? Aqui na cultura? Ele olha o tamanho de quanto está sobrando dinheiro. Ele não tem um planejamento de longo prazo. Não. Então, o que você precisa desenvolver aqui no Brás? Primeiro, são duas coisas. O empreendedorismo, as técnicas de empreendedorismo, né? Sim. Eu aconselho quem quiser fazer Sebrae, Empretec, ajuda muito. Tem o Desafio Empreendedor do meu amigo aqui, do Patovila, do Pesat e tal. Que são coisas que ajudam ao empreendedor a entender e organizar a empresa dele como um todo. Sim. Então, essa característica do empreendedor aqui é muito presente no Brasil, muito forte. Onde que é a perna fraca deles? Gestão. Aí, não tem gestão. Não tem. Não existe gestão. Eles quebram. Eu vejo, por exemplo, eu vejo muito comum, às vezes, quando eu estava aqui no Brasil negociando com alguém para dar treinamento de vendas, ele ia direto para o desconto. Se você não desse desconto, ele morreria. Porque ele está tão acostumado a comprar com desconto, a sempre espremer o fornecedor, que ele não entendia o que é o valor de um desenvolvimento humano. Porque na cabeça dele era um vício. Porque ele está tão acostumado, na cabeça dele, ainda está ligado um pouco ao esquema de escassez. Significa que se você está ganhando, eu estou perdendo. Sim. Isso tem. Sim, infelizmente. Infelizmente. Então, aquele conceito, e eu entendo um pouco porque vem muito da cultura árabe, do Oriente Médio, que vieram. E quando eu conheci aquela região, eu entendi por que eles pensam assim. Saca? É uma região extremamente escassa. E ali tem uma cultura de que se você tem, significa que eu não tenho. Entendi. O bolo é um só, eles não têm a percepção de que o universo é abundante. Uhum. Aqui nós, brasileiros, nós nunca passamos por guerra, nunca passamos por desgraça. Eventualmente alguma coisa no Nordeste em seca, mas é um troço distante. São coisas isoladas, São né? coisas isoladas. Para o Brasil, de maneira geral, não temos desastres climáticos, nós não passamos fome, não passamos guerra, não é nada. Pelo contrário, nas guerras mundiais nós sofremos até processo de abundância. Nós crescemos nesses momentos aqui. Então nós não temos essa cultura aqui. A cultura do Brás está muito ligada a isso. Então os empreendedores aqui, não tem, como eles não têm visão do caixa, eles tentam sempre espremer todo mundo, e na cabeça deles é quem leva mais vantagem. Aí entra o gercismo. É difícil de você colocar uma cultura, vamos dizer, colaborativa e cooperativa aqui dentro. Você tem mais dificuldade, não que não consiga. Até eu tenho um grande projeto, que eu uma vez apresentei para um pessoal aqui, que era um projeto de 1 ano e meio de aculturamento desse pessoal, de saber o que é empreendedorismo, para eles começarem a entender a importância da perna de gestão. Sim. Porque eles só enxergam a perna da oportunidade. Sim. E a oportunidade... Mas assim, existe essa demanda, essa necessidade, a necessidade latente existe. Mas existe já uma predisposição do lojista a se orientar, se capacitar. E eu vejo isso porque alguns lojistas que estão tendo sucesso por questão de gestão, de estruturação, esse lojista está fazendo mentoria para outro lojista. Porque justamente falta profissionais que tragam essa visão, entendeu? Quando esse lojista, que é um empreendedor, trabalha a gestão, o que acontece com o negócio dele?
decola. É isso. Tem Não mágica? tem como. O resultado só pode ser esse. Não tem mágica, gente. Exatamente. Se você tem a visão que isso é muito difícil. O brasileiro é um povo que tem essa característica. Você pega o europeu, não é assim, não tem essa visão de empreendedorismo que nós temos aqui. E isso é até por necessidade. A gente só precisa realmente da organização, Você precisa do quê? Da ciência. Aquela história que aconteceu comigo de vendas. Eu tinha o talento, já nasci com isso, sou bom comunicador, tinha tudo isso, mas eu não tinha a ciência. No dia que eu fui amparado pela ciência, meus resultados... Maravilhoso, Marcelo. Espetacular. Nossa, a gente poderia ficar aqui acho que umas 5 horas falando sem parar. Eu falei no começo que você de falar. Não, gente, é um episódio de quantas horas? Porque dá, na verdade a gente pode voltar aqui com vários outros temas para explorar, porque realmente existe a necessidade, muitos já têm consciência que eles precisam se mexer, mas não tem o primeiro passo, né? Não dá o primeiro passo, né? Sim, Ele sim. sabe que falta alguma coisa, mas às vezes eles nem sabem o que é, Não por sabe onde começar. Eu acho que esse é o grande... Só para preencher, não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas esse é um dos pontos que eu trabalho muito. Se você fizer um grande círculo, assim, uma roda, uma pizza, né? Tem uma fatiazinha que é aquilo que você sabe. Sim. E aquilo que você sabe que te leva a construir os resultados que você consegue. Uhum. Então, a nossa tendência é ficar muito ali. Tem outra fatiazinha que é um pouco maior, que é aquilo que você sabe que você não sabe. Pô, eu sei que eu não sei isso aqui, que eu preciso disso. Que é uma fatiazinha um pouquinho maior. Essas duas fatias, se a gente fosse pegar uma pizza, não chega a 5%. Sim. Aquilo que você sabe para a necessidade de um sucesso no negócio. Agora, o resto, 95%, você nem sabe que você não sabe. E é nesse aqui que a gente entra. Eu entro sempre que eu falo para o meu cliente em consultoria, querido, eu vou entrar naquilo. Você sabe o que você sabe que você não sabe, mas você não sabe o que você não sabe. E aí que eu entro. Exatamente. Marcelo, a gente tem que marcar outros 5 episódios divididos por temas. Não é exagero, não. Se for pegar todo esse conteúdo para decupar realmente, detalhado, dá daí para mais. Vamos dividir por módulos. Vamos dividir. Módulo 1, 2 e 3. Olha lá, turma, vai ter módulo aqui. Vamos fazer um infoproduto já. Picotar isso aí, né? Exatamente, vamos fazer, porque tem muita coisa. A gente tem um outro quadro que a gente vai gravar com você, que é o 10 por 1, que vai ser um desafio para você que é... Uau, como é que é a história? Me conte mais, eu vou te fazer 10 perguntas e você vai ter 1 minuto para responder. Uau, para cada uma ou todas? Para todas. Para todas, uau. É isso tipo um bate-bola. Hoje, a gente já vai gravar. Socorro. A gente já vai gravar. Na verdade, esse episódio foi realmente uma introdução desse tema. Eu acho que, de verdade, vale a gente se aprofundar nesse tema, porque é extremamente importante. Eu te falei que a região, né, aqui é muito... Não só o mercado como um todo, mas falando do Brasil especificamente, que é onde eu atuo mais, é extremamente carente, tem essa necessidade. Então, trazer esse tipo de conteúdo, e o podcast tem esse propósito, sabe? De realmente trazer conteúdos ricos para que despertem no empreendedor, no lojista, no empresário, essa necessidade de qualificação, capacitação, né? Trazer esse incômodo. O podcast foi criado justamente para trazer o incômodo para o lojista e falar, eu não estou olhando isso, eu não estou fazendo isso, eu preciso olhar para isso, sabe? E esse assunto que a gente trouxe aqui são assuntos que eles não discutem, eles não falam. Eles só querem vender mais, mas eles não falam sobre como transformar isso em realidade. Aquela história que tá no não sabe, que eles não sabem que não sabem. Exato. Por exemplo, eu na área de marketing, muitas vezes eles falam, não, preciso fazer campanha de patrocinado para trazer mais cliente para minha loja. Aí o cliente vai, manda mensagem no WhatsApp, vai na porta da loja e a venda não acontece. E aí ele acha, a campanha não deu certo. Que fala agora. Entendeu? Então a gente tem que eu sou um baita de um complemento para a agência de marketing, Exato. Porque eles levantam a bola e eu ensino a cortar. Exato, exatamente. Então foi um assunto extremamente pertinente, necessário. Quero agradecer o seu tempo, sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço estar me dando palco, menina. E seu É tudo que eu preciso. Gente, mas esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento é uma coisa maravilhosa. Obrigada mesmo Imagina, pela sua generosidade. Imagina, você que acha que você não está entendendo. Eu sou do analógico, está me dando palco no digital, menina. Não, mas vou dar muito, porque o conteúdo realmente é muito valioso. E acho que a gente tem que valorizar quando a gente tem conteúdos realmente que
sabe? Que tem um peso, Aham. que tem uma verdade, né? Não, eu tenho... Porque tem muito conteúdo mentiroso hoje, então... Você lembra que a história que a minha mentora falou? Você vai ser a maior referência de vendas até o final de 2026. Eu tenho um problema de síndrome do impostor. Você sabe o que é isso? Sei, eu tenho um pouquinho também. Você também? Quanto mais você sabe, mais você acha que você não sabe. E aí você acha que, pô, como eu não sei aquele coisinha lá, não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu acho sei. que eu vou ser enganado, porque se ele me perguntar justamente aquilo, eu vou fracassar. Não, hoje eu tenho consciência do que eu tenho, dá para entregar e dá para fazer uma baita num trabalho. Não, mas foi crítico, tá? Não foi fácil. Mas eu sei, eu entendo, eu me coloco nesse mesmo lugar. A minha mentora chama isso de síndrome de Nazaré. Sabe? Da Nazaré, que fica na orelha assim, falando, você não consegue, você Exatamente, não pode. Mas a gente vai superar. E só esse episódio aqui que a gente gravou hoje já vai ter muito conteúdo rico para você, inclusive, explorar. Vou colocar à disposição todo esse conteúdo, sem dúvida nenhuma, para você poder explorar. Por isso que eu te disse, eu sou grato a você. Você está me dando uma coisa que eu não tenho. Não, maravilhoso. Eu acho que é isso. Acho que mentes que compartilham do mesmo, né, do mesma ideologia, do mesmo pensamento, dos mesmos valores, quando se unem, só tem coisa boa para sair. Sim. Lembra de novo o que eu falei. Nós dois aqui vamos lá. Vamos, com certeza, com certeza. Marcelo, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade, para você principalmente, ao Ramon que nos apresentou. Com certeza. Com a Adriana, querida, que está... Beijo para você. E vamos nos falar muito ainda, não tenham dúvidas, vocês ainda vão ver muito Marcelo aqui pela MB. Resumindo, vocês não se livram de mim tão fácil. Não, de forma alguma. Marcelo, obrigada. Imagina, obrigada a todos e acompanhem todos os cortes e o desafio agora, que vai ser um desafio, Marcelo fazer o 10 por 1. Sociais. Sim, pode falar. A gente vai deixar também me chama de Marcelo, parece minha mãe dando bronca. Eu sou mais conhecido como Coutinho. Coutinho Vendas Neurais, tudo junto no Instagram, ou Vendas Neurais também, underline no final. No YouTube você procura Programa Vendas Neurais. Programa Vendas Neurais, o que você acha? Tem um monte de conteúdo lá interessante. Começamos a levantar esse canal lá no YouTube. Se você que procura treinamento pelo YouTube, agora você vai ter um conteúdo legal de vendas neurais aí. Maravilhoso. Coutinho. Muito obrigada. Obrigada, gente. Não se esqueçam de curtir, seguir o canal. E se tiver dúvidas, pode escrever aqui que o Coutinho vai responder. Obrigada.